Nova temporada do OlhaCast na área e eu quero já te convidar para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também para você deixar o seu like aí nesse episódio e compartilhar com outras pessoas que eu tenho certeza que vão curtir muito as informações que nós temos trazido aqui. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, a Tec Aço, empresa de calandragem, dobra em chapa de aço, aqui em Rio Verde, localizada lá no DIMP. A Ecopau Energia Solar, que tem demonstrado como é econômico e vantajoso para você investir no sistema de energia solar na sua casa, no seu comércio, na sua propriedade rural. E também a Covese Iveco. Gente, Covese Iveco fez um lançamento 2022 na Fenatran que chamou a atenção de todo mundo no novo caminhão S-Way que tem conquistado muita gente por aí quando é apresentado para eles. Vamos para nossa conversa? E hoje, nesse episódio do podcast OlhaCast Agro, nós vamos falar sobre inovação no agronegócio, sobre tecnologia, assunto que não pode estar fora da pauta de qualquer grande produtor, médio e pequeno também. E por isso eu recebo aqui a especialista em inovação no agronegócio, Lorena Gonçalves. Muito obrigada, viu? Obrigada Wênia, pelo convite. Um prazer aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência, no agro, na tecnologia e inovação, aqui com o público do OlhaCast. A Lorena tem essa carinha de novinha, de menininha, assim, mas sabe demais. Você tem uma garagem, né? Formei agronegócio aqui em Rio Verde. E aí eu segui nessa linha, sabe, de tecnologia. Primeiro um ponto, que aqui em Rio Verde ter esse curso agronegócio já é uma virada de chave para criar profissionais nessa área. Então eu estudei agronegócio e dentro da grade tinha uma tarefa, uma matéria voltada para a tecnologia. E aí foi onde que eu comecei a despertar esse movimento, estudar mais e pesquisar, e apaixonei. E não tem como não apaixonar por esse universo também. Não, tem. Mas parece que existe um certo paradigma, assim, um estereótipo no setor, principalmente falando com o agronegócio, que é um setor tão tradicional, a gente sabe, rígido, e um pouco às avessas com relação à tecnologia. Às vezes as pessoas pensam que tecnologia requer muito investimento em coisas caras, em coisas que você nem viu direito. Como que é desmistificar isso? Hoje eu acho que a tecnologia está bem mais simples e básica do que as pessoas imaginam, Wênia? Então, eu compartilhei esses dias um vídeo, Hoje em dia tem aquelas tomadas inteligentes. Então, o produtor colocou lá uma tomada inteligente e ele consegue desligar lá a ordenha, direto pelo celular. Uma simples tomada inteligente já fez inovação lá no pequeno produtor, no grande produtor. Então, eu acho que hoje já pode desmistificar que tecnologia é complexa. Hoje o básico já é tecnologia, já é inovação. Eu sempre falo isso, que inovação não é fazer algo extraordinário, incrível, Maquinários excelentes, claro que faz parte. Mas hoje inovação é o básico. E você falou de inovação, e esse ponto ele é muito particular, assim, principalmente quando a gente, de novo, falando do agricultor, que tem ali, às vezes, uma visão de que precisa se investir muito, mas eu escuto muito falar que você mudar uma forma de você produzir um alimento, trazer um elemento para dentro da cultura, já é inovar também, né, Lorena? Sim, Inovação é resolver problemas, sabe? E resolver um problema não necessariamente precisa de um investimento absurdo, igual no exemplo da tomada. Uma tomada pode ser no máximo R$100. E aí ele já automatizou todo o cenário dele lá, a ordenha, o agricultor automatizou, algum silo, não sei. Então, é algo que não precisa de tanto investimento. Hoje, resolver com o básico é fazer inovação. E aí, eu vejo que você gosta de elencar, assim, alguns pontos. Sim. Se a gente pudesse elencar alguns pontos a respeito da inovação, assim, que tipos essenciais a gente precisa ter pensando no agronegócio? Bom, inovação, tipos, vamos lá. Hoje, o que fala mais é startups, gestão. E hoje eu estava numa palestra, nesse fim de semana, ele falou que o público hoje, agro, precisa ter uma gestão. E aí, você perguntando, pontos, gestão. Então, um sistema de gestão já facilitaria um ponto ali que
que o produtor pode de melhorar. E entra também nesse ponto a parte de inovação de processos? Sim, também. Quando a gente fala de processo, às vezes a pessoa fica pensando, o que é o processo? É a etapa que você faz. Conta pra gente como é que é isso. Bom, é assim, eu geralmente faço de uma forma determinada coisa. Então, vamos levar lá pro campo. Eu faço a minha gestão num caderninho. Então, tudo que eu tô recebendo, eu tô anotando aqui no meu papel. Tudo que eu tô investindo, comprei tanto de insumos e tudo mais. E eu melhorar esse processo é a inovação de processo. Então, e se eu incluir um sistema de gestão, além de melhorar, né, a minha visão futura, né, do meu agro ali, da minha, enfim, eu vou melhorar também o processo. Quanto eu vou otimizar, porque eu tô gastando tanto tempo anotando, enfim. Quanto que vai melhorar o meu processo, otimizar tempo lá no final. E aí, pensando em processo, o agricultor, ele tá focado em processo hoje em dia? Não, não muito, né? O produtor, ele quer o resultado, pra falar a verdade, né? Então, e hoje, como os produtores já estão mais jovens, né? Já é um ciclo ali de filhos ou de netos que tá pegando. Então, eles já têm essa pegada, né? Esse feeling de inovação. Então, é um pouquinho mais difícil para os produtores mais antigos, mas eles estão se adaptando, né? Para esse novo processo de inovar, tanto, né? Internamente quanto externo. E é possível pensar em inovação também dentro de produtos e serviços? Sim. Tem vários tipos, né, de inovação. Processos, pessoas, inovação aberta, inovação fechada. Então dá pra... Inovação aberta. Eu gostei dessa palavra porque ela estava na minha próxima pergunta. Tá vendo? Conte pra nós o que é inovação aberta, principalmente pensando isso no agronegócio. Sim. Não, eu vou dar um exemplo que a gente fez. É um lab de inovação aberta. O que é? Eu linko, por exemplo, eu tenho uma startup. Aqui em Verde a gente tem várias startups e soluções. Só para o pessoal entender o que é startup, né? Sim. Startup é um novo modelo de negócio, é inovador. Então, eu estou resolvendo um problema de uma forma diferente e simples, rápida, né? Que vai facilitar o processo. Então, quando a gente fala de inovação aberta, é eu linkar essas startups, essas soluções a empresas, né? Indústrias e tudo mais. Então, a gente fez um laboratório de inovação aberta, que olha, eu tenho essas indústrias e elas têm esses pontos de dores. Tá, mas o que a gente tem de startup no mercado que pode solucionar essas dores? E aí é você linkar, tipo, essa indústria à solução. Você trazer, resolver aquele problema ali. Resolver o Sem problema. que a pessoa ou a empresa seja um colaborador, tenha vínculos com aquela outra instituição. É isso, Lorena? Isso, exatamente. Sem ter vínculo, né? Buscando alguma solução de fora, algo mais amplo. E é fácil fazer isso hoje em Goiás? Sim, hoje já acontece, né? Hoje, graças ao movimento, ao ecossistema, essa parte de inovação, Goiás, Rio Verde, tá entre os estados mais inovadores, tá caminhando. A gente teve recentemente, né, a inauguração do Hub Goiás, primeiro hub de inovação público do A gente tem no Centro-Oeste. Se você pudesse, assim, citar os mais... Tem o Campo Lab, que é do pessoal da FAEG. Cenares, tem o Campo Lab em Goiânia. Tem o Hub Conexa, que inclusive eu trabalhava lá, né, como Business Analyst. Tem muitos hubs. Hub Cerrado. Aqui em Rio Verde, eu considero um hub o Espaço Capital. Que é um hub, só para o pessoal entender, é um lugar de conexão. Então, ali que eu vou ligar, né, as inovações, que eu vou fazer contatos, que eu vou fazer network, que eu vou aprender mais sobre esse ecossistema. E aí, falando em ecossistema, eu vejo que é uma palavra que você gosta muito de usar, né? Ecossistema. Toda a parte de inovação usa muito essa palavra. Sim. Que é boa mesmo. Mas ecossistema é você ter o ciclo completo da formação de um produto, de uma resolutividade, é isso?
de um produto, mas assim, vamos supor que eu tenho amplo clientes, empreendedores, startups, pessoas, né, indústrias. Tudo isso faz parte do ecossistema que a gente fala. Aham. E o que seria, assim, se a gente pudesse pensar, o chamar, né, de a melhor solução possível? Vejo que você tem uma pegada bem bastante, assim, focada nisso, a melhor solução possível. Produtos, né? Então, eu costumo falar que a melhor solução é a que resolve da melhor forma, né? E hoje o básico, se eu fazer uma solução básica resolvendo, é a melhor solução para aquele momento. Então, depende muito do qual que é a dor. Então, voltando pro agro, né, do produtor, qual que é a dor que esse produtor está sofrendo? Então, uma solução ali pode ser gigante, pode ser básica, que vai resolver isso, já é inovação, já resolve, já é uma solução ampla. E desenvolver um software, por exemplo, assim, ele é uma solução possível para um problema, não só um problema, né, para uma atividade que eu tenho numa propriedade, por exemplo, assim. Sim. E aí eu te pergunto, como que vocês, empresa, mas como empresa mesmo, assim, conseguem desmistificar e impregnar isso e fazer com que ele use lá na ponta? Porque tem um processo nesse caminho aí, né? Uhum. Hoje em dia tá bem amplo, né? Como eu disse, eles estão bem abertos, porque o que vai facilitar lá na ponta para ele é o que o produtor quer. Ele quer ver resultado lá no final. Então, falando de software, se eu tenho um software que, apesar de eu gastar tempo, né? Os funcionários, vamos pensar numa produção grande. Meu funcionário ele vai ter que lançar diariamente, né? Notas e tudo mais para ele ter uma gestão lá no final. Então, acho que é um investimento possível, cabível, que vai trazer resultado lá no final. Da parte de inovação, essa é a demanda que mais chega? Sim. Softwares. Software, né? Hoje tem bastante, mas hoje o mercado tá de startups, né? Gigante de startups. Mas o software, principalmente para grandes produções, é o que eles preferem. E aí a gente tem grandes produtores em Rio Verde, mas a gente também tem a agricultura familiar de subsistência, que é a que alimenta 70% do que a gente consome hoje em dia, vem desses agricultores, né? Como ter inovação nesses espaços? Sim, e é possível que eles são resolvedores de problemas. Se você ir numa produção dessa, você vai ver que eles resolvem probleminhas ali de uma forma bem simples. E que eles mesmos chamam de gambiarra e eu chamo de inovação. Né? Mas, não é? Mas a gambiarra que eles fazem lá para resolver algum probleminha ali de uma máquina e alguma coisa já é inovação. E aí, você falou nessa questão, né, de sistemas e tudo mais. Hoje tá bem acessível inovação. Se eu quiser um sistema para gestão, eu consigo. Igual uma startup, hoje ela é bem maleável para eu me adaptar à minha produção. Então, por mais que eu seja familiar, eu consigo ter um sistema ali, básico, simples, que eu consigo ter um controle. Com custos também. Com custos acessíveis. Isso, exatamente. E as instituições, assim como a FAEG, o Senar, também atuam muito nesse sentido, né? Sim, eu estava num evento no sábado, que eles estão atuando bastante com os jovens. Eu acho isso incrível. É um programa FAEG Jovem, se não me engano. E aí eles incentivam esses jovens a criarem soluções para o produtor. E é interessante que eles lidam direto com o produtor. Então, eles vão... Eles vão diretamente lá, né? Na ponta. O que você tá sofrendo? Isso os jovens. Então, para você ver que a nossa geração já tá mudando o conceito. E ver diretamente com o produtor. O que esse produtor tá sofrendo? O que ele tem de dor? E desenvolve soluções para eles. Entendeu? Então, o FAEG e o Senar têm esse projeto com os jovens. De incentivar a criar soluções e tudo mais. Hoje a gente não vê mais, assim, talvez vê, mas não tanto, né? Aquela ideia de, eu não sei o que vou fazer, vou sair do campo, né? Alguém até comentou esses dias aqui, não sei o que fazer, vou ter que estudar e voltar pro campo. Porque pra ficar no campo hoje você tem que estudar bastante. Não é você ficar ali só
tanto dentro quanto fora, né? É bom você falar nisso, porque quando fala de agro, muita gente ainda pensa que é só lá no campo, né? Então, tanto no campo, porteira, fora da porteira, tudo precisa estudar, porque hoje as tecnologias estão avançando e hoje que o produtor que não traz tecnologia para sua propriedade, ele não avança, ele fica ali, né, estagnado. A gente viu, né, tá publicado na rede social dela, assistam lá, vejam o vídeo de uma colheita, né, de maçã mecanizada. Sim. Que, assim, algumas culturas ainda a gente requer uma certa ação mais do homem mesmo, mas outras a própria, né, manifestação da tecnologia tem agido de maneira diferente ali. E aliar essa máquina com aquele jeito humano de fazer. Que ponto nós chegamos, Lorena? Que ponto, porque a maçã ela é bem delicada, né? Então, igual o tomate também, ele precisa de uma certa delicadeza pra seguir. E a máquina, ela vai lá de uma forma assim, como se fosse uma mão mesmo, e pega a maçã e fica perfeita. E a máquina, o bom da máquina é que ela, a qualquer horário, ela consegue fazer. Então, antigamente, tinha que esperar de dia pra anoitecer, eu já não conseguia fazer esse processo. Então, hoje a produção tá muito mais rápida com os maquinários, né? E eu falo uma coisa, não substitui o humano. Aí... Não substitui. Substitui quem não se atualiza, né? E aí segue aquele ponto que a gente falou aqui há pouco. Quem não estudar, dentro do campo e fora, não fica para trás. Mas a máquina não substitui, ela auxilia. Tem uma novela, sou daquelas noveleiras. Mas tem que tá uma discussão justamente sobre isso, né? Um robô que ele serve as pessoas, né? Restaurante. Sim. E tem um garçom que ele é avesso à tecnologia, ele fica meio tipo que sabotando o garçom. E aí uma pessoa foi e perguntou pra ele assim, a mulher falou que queria o prato dela com um ponto X da carne, alguma coisa assim diferente, modificada no prato dela. Aí ela falou, consigo colocar no sistema do robozinho? Você quer dizer que ele falou, não, ele não tá pronto pra isso. Mas aí, pensando no agronegócio, é questão de encontrar particularidades possíveis, não é isso? Isso, é entender o que o usuário faria, o que o usuário quer, né? E aí é pensar em alternativas para facilitar o fluxo, né, do usuário. Esse serviço personalizado, vamos chamar assim, se a gente pudesse dar um nome, né? Ele agrega valor para a instituição, para a empresa que fornece ele, assim, pensar nesse sentido não em massa, mas em coisas exclusivas? Sim, porém depende. Depende. Porque vamos supor que um produtor, só um produtor específico quer uma coisa. Mas se você vê outros produtores, não faz parte do processo, é específico um. Então, nesse caso, quanto à empresa, né, que faz software, que faz sistemas, não pensa assim só em um específico, mas pensa no amplo, em solução ampla. Por exemplo, vamos supor que um produtor, ele quer um botão vermelho no sistema, mas o botão laranja vai ajudar ele e vai ajudar outros produtores. Então, o software, né, os criadores de software, de inovação, vai pensar, né, dessa forma para resolver o problema de amplo, né, de vários ao mesmo tempo. Você tem uma postura com relação à tecnologia, à inovação, bem, uma maneira simples de falar, né, trazendo bem a galera jovem da sua rede social. Você se considera uma digital do agro? Mais ou menos, né, com certeza. Eu gosto de compartilhar, assim, inovação e o pessoal gosta de acompanhar isso comigo. Então, sempre que eu posso, eu compartilho, igual a questão da tomada inteligente. Eu compartilhei e viralizou, porque o pessoal às vezes não tem essa noção de que algo simples pode resolver lá na ponta. Então, eu me considero. E essa formação de tanto conhecimento se deu ao longo do tempo. Qual que foi a sua jornada para se tornar a Lorena que é hoje? Muito trampo, viu? Mas vamos lá, tenho cara de jovem, ela falou, mas eu tenho 26 anos. É jovem. Jovem, quase jovem. Mas o segredo é ter conexões
sabe? Ter contatos, e eu aprendi muito com as pessoas, né, que eu trabalhei e tive contatos. Mas eu me formei em agronegócio, né, lá atrás, em 2016, eu acho. Não vou falar datas, né? E aí eu me encantei com a tecnologia e comecei a estudar, fiz MBA, especializei, né, nessa área de inovação, de agronegócio também. E foram 6 anos, são 6 anos, né, que eu trabalho, mais de 6 anos que eu trabalho com tecnologia no agro. Então eu participei tanto de software, criação de software, funcionalidades, tanto diretamente com o cliente final, no suporte. Então, no suporte é o que você mais aprende. Então, Que você vê realmente que funcionou ou que não. isso. E também, por exemplo, no suporte que alguém liga e fala, olha, tô com um problema assim. E aí você tem que pensar alternativas que vai ajudar ele, que vai resolver o problema lá. E muitas vezes o agro é rápido, né? Eu preciso de solução rápida, o caminhão tá parado aqui e eu preciso descarregar, preciso colher. Então, eu tive uma experiência muito grande no suporte com o cliente, né? O produtor final lá na ponta. E aí começou essa era, né? De startups, de hubs. E eu falei, cara, eu gostei disso. E eu comecei a visitar alguns. Visitei lá em Mato Grosso, o hub, esqueci o nome, mas um hub lá voltado para o agro também. E aí, logo em seguida, inaugurou em Goiânia o Hub Connex. E aí eu trabalhava com startups do agro. E foi onde que eu peguei a maior bagagem, porque eu aprendi na prática a criar funcionalidades. Funcionalidades é, por exemplo, o produtor precisa ter um controle de frete. E no sistema não tinha ainda. Então, todo esse processo de pensar como que será esse controle, o que preciso, quais que são os requisitos, eu fiz isso, entendeu? Então, eu peguei muita bagagem pegando, por exemplo, com o produtor, o que é essencial para funcionar aí para você, o que não vai te atrapalhar no dia a dia. Então, peguei um campo que não é necessário preencher o que esse campo tá fazendo aqui. Isso, exatamente. Fazer o que realmente vai auxiliar lá no campo, né, no final. E eu aprendi muito, assim, com o ecossistema, né, de inovação. Hoje, a gente tem a comunidade, Área 64. Isso, aqui de Rio Verde. Hoje não é? Eu sou uma das líderes lá de comunidade aqui. E a comunidade é ligar, né, o produtor, não o produtor, o empreendedor, ao que interessa para o empreendedor, né, que é as demandas, que é cliente. Então, a comunidade é fomentar esse empreendedorismo. Em qualquer área. E aí, aprendi muito com a comunidade e fazemos eventos e aprendi muito assim. E, por exemplo, alguém que está nos assistindo agora, né, quer integrar a Área 64, como faz para poder participar? Sim. Hoje a gente tem o Instagram, né, Área 64, e lá no link tem o link do grupo. Então, no grupo tem bastante cursos, se você quer aprender, né, um pouquinho mais sobre inovação, tanto amplo, né, não só do agro, mas tem todo tipo, tem do agro também. Então, lá a gente manda todos esses eventos, cursos, e Rio Verde hoje está movimentando bastante. É um grupo, vamos dizer, na nuvem, posso dizer assim? Ele tem uma diretoria constituída, alguma coisa nesse sentido? Sim, tem os líderes, e os líderes pensam em eventos que fazem sentido aqui, né, para a região, e para fazer fomentar, né? A Área 64, ela tem apoio do poder público? Sim, da prefeitura, né? Eles são bastante parceiros aí da gente. Mas é uma instituição sem lucro, sabe? Sem fins lucrativos, isso, né? E aí, pensando em fins lucrativos, existe uma área também que às vezes escorregava um pouquinho no produtor, que era a contabilidade. Exatamente. É um caderno, né? O antigo caderno. Não é um preconceito com o caderno. Cara, sempre tem. Por mais que tenha o sistema, tem alguns que gostam de ter um controlezinho, né? No caderno. Mas como é que funciona esses benefícios de uma contabilidade focada, especializada no agro? Então, hoje eu trabalho junto com uma empresa, né, de Goiânia Solos. Eles são específicos para o agro. Então, são vários serviços pensados diretamente
público agro. Por exemplo, hoje tem dificuldade de controle de estoque. Isso também faz parte da contabilidade, porque lá atrás lá na frente eu preciso entregar um SPED, uma obrigação, falando do meu estoque. Isso faz parte da contabilidade. E hoje essa empresa, ela faz só serviços, né, voltados para o agro. E como é que funciona a passagem de informação para essa empresa? Um sistema, existe um sistema e aquele que está lá na fazenda, na propriedade, na empresa, ele tem que preencher esse sistema que vai dar esse suporte para essa gestão do agro focada mais na contabilidade? Também. Eu falo que a contabilidade bem feita é o reflexo lá no final, é o resultado final. Então, 2 pontos que precisam, que o produtor precisa, né, fazer bem feito. Ter uma contabilidade bem certinha, contabilização, tributos e a gestão, né, como um todo. Então, ele fazendo esses 2 controles, tendo amplo, né, esses controles, ele consegue avançar. Pra gente caminhar pro fim, se você pudesse trazer, assim, dicas pontuais mesmo, eu vou falar de 2 partes. Uma da outra ponta, que é o produtor, e a outra do profissional que quer se especializar na área de inovação. O que você daria de essencial, Lorena? Bom, o essencial só vai. Não vai lá e faz. Isso, não é fácil lidar, né? Principalmente como eu sou da parte de negócios, lidar com essa parte de início com tecnologia é um pouco complicado, porque é mais técnica, né? Mas como assim? Você fala em entender? Isso, por exemplo, eu lidava diretamente com o desenvolvedor. Então, eles têm as linguagens dele lá, técnicas, bem tá? doida. Né? Mas não necessariamente você precisa entender da parte técnica para trabalhar com tecnologia. Então, trabalhar com tecnologia é incrível, maravilhoso. E uma dica que eu sempre deixo é estudar, fazer conexões e... Qual outra dica? Deixa eu ver. Profissional, né? Sim, Profissional. Isso, profissional. Estudar, fazer conexões e fazer acontecer, só vai. Só vai. E aí, pensando já na outra ponta de cá, quem vai receber esse profissional bem estruturado, assim? Que dica hoje a gente pode passar para ele? Pro produtor, você fala? Bom, o produtor, ele tem que entender que hoje, sem tecnologia, ele não vai para frente. Então, por mais que seja um investimento simples ou que seja um investimento grande, a tecnologia hoje é essencial para qualquer negócio, principalmente para o agro. Tá dada então as dicas, os recados possíveis. Olha, eu quero te agradecer, né, pela sua participação conosco aqui. Nós temos tentado inovar também, trazendo o que eu tenho dito para os colegas, os parceiros que têm nos visitado nessa última temporada, é cada vez mais nós deixarmos de ser um pouco superficiais, tentarmos encontrar mais aquele ponto em que tanto quem tá dentro quanto quem tá fora, quem tá lá no meio da propriedade mesmo, entenda sobre o agronegócio, sabe? É o que nós temos tentado fazer no Olha Queixa Agro aqui. Muito obrigada, viu, Lorena? Obrigada, Gostei demais, obrigada por compartilhar um pouquinho sobre a tecnologia, esse universo aí incrível, né? Muito incrível. Incrível também vai ser agora se você já fizer o seguinte, compartilhar com mais, pelo menos 3, 4 pessoas aí. Melhor ainda, manda no grupo, né, Lorena? Isso, manda nos grupos. Manda no grupo. Também se inscreva no nosso canal, ativa o sininho que você vai receber notificação de sempre que tiver um conteúdo novo. E a gente tá, assim, encantada mesmo com o conteúdo que a gente tem trazido essa temporada. Eu quero te agradecer mais uma vez, já fica aí ainda que eu tenho um recadinho pra você. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covés e Iveco, né? A Iveco apresentou na última Fenatran o caminhão S-Way, que tem arrancado suspiros aí dos carreteiros para quem são apresentados. Há também Tecaço, a empresa que faz dobra de aço, chapa, calandragem aqui no DIMP de Rio Verde. E a EcoPower, energia solar, sempre mostrando para você que é mais vantajoso, mais econômico ter um sistema de energia solar na sua casa. Mais uma vez te peço, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo.